Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para gravar nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube. Vamos continuar naquela série a respeito de o que realmente eu quero. Deus falando para nós é que estejais livres de preocupações. Meus amados, que carinho da parte de Deus para conosco. Deus não quer nos ver preocupado. Deus não quer nos ver angustiado. Deus não quer nos ver estressados com nada. Agora, ele vai dar parâmetros, ele vai dar orientações de como nós podemos ficar numa boa. E, na verdade, nós falamos antes que haviam 11 motivos os quais nos deixariam nervosos e preocupados. E hoje nós vamos tratar de possivelmente dois tópicos das coisas que verdadeiramente nos preocupam, nos tiram do sério e nos fazem perder a bênção. Por exemplo, é o sexto ponto hoje. Querer ter o que você não deve ter. Antes, vamos fazer uma leitura de um texto bíblico e em seguida nós vamos orar pedindo a direção de Deus para essa ministração. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, diz assim: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de comunicar a tua santa palavra para os teus filhos, para o teu povo. Mas, Senhor, eu quero lhe dizer da minha total necessidade da ação do Espírito Santo na minha vida. Pai, de mim mesmo eu nada tenho para oferecer aos teus filhos. Porém, o Espírito Santo de Deus que habita em mim pode me capacitar, pode me ungir para que eu pregue esta palavra nesse momento com muita graça, com muita unção e sabedoria. Também eu te peço, meu Deus, que aquelas pessoas que estão do outro lado nos assistindo recebam também da parte de Deus espírito de revelação e espírito de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. E aquilo, papai, que nós vamos explicar hoje como procedimentos cristãos de excelência vão nortear as nossas vidas e nós vamos desfrutar verdadeiramente de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que é o Senhor não nos quer ver preocupados com nada. Paizinho, isso também é o que nós queremos. Então nós precisamos caminhar em unidade, caminhar junto contigo para nos livrar dos percalços, das coisas que verdadeiramente podem nos atrapalhar, porque nós não abrimos mão, Senhor. Nós queremos dispor dessa dádiva, dessa graça, de viver uma vida feliz, tranquila e sossegada, longe de preocupações, embora as aflições vão surgir, e o Senhor, através do seu Santo Espírito, vai nos dar a orientação adequada para que a gente possa se livrar dessas coisas e usufruir das benesses do Senhor na nossa vida. Pai, a Ti, neste momento, nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um dos grandes problemas do ser humano é querer ter aquilo que ele não deve ter. Há uma disputa, meu Deus, muito forte, muito grande entre ter e ser. O Senhor quer muito que a gente seja, e não apenas que tenha, mas tem gente que acha que se não tiver, não serão reconhecidos, não serão respeitados, não serão honrados. Então a luta, a guerra, a batalha para ter as coisas vai além do nosso imaginário. As pessoas são capazes de qualquer coisa, simplesmente para ter aquilo que eles desejam ter. Mas deixa eu só lembrar uma coisa para o meu querido ouvinte. Nós viemos a este mundo e nada, absolutamente nada, trouxemos para este mundo. Portanto, tudo aquilo que eu e você conquistar, angariar, adquirir,
serão apenas para uso neste planeta, porque para onde nós vamos, a pátria celestial, nada poderemos levar desta terra. Então tudo que você conquistar vai ficar para o anticristo, vai ficar aí para quem quiser usar, sem dar valor, porque você trabalhou tanto, conquistou tanto, se esforçou tanto para nada. Então é importante que a gente viva o presente aqui e agora de maneira agradável, de maneira maravilhosa. Então, amados, não vamos nos preocupar com as grandes conquistas. A Bíblia diz que tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Será que eu e você estamos contentes com as coisas que nós temos? Há um ditado popular que diz que o saco do interesse nunca enche. As pessoas, infelizmente, quanto mais têm, mais elas querem. Isso é um espírito de cobiça, é um espírito de avareza que vai levar o homem para a perdição, para o caminho do maligno. Então, vamos analisar um pouquinho aqui este versículo, esses versículos aqui de Tiago. Tiago, que escreveu essa carta, ele era irmão na carne do Senhor Jesus Cristo, mas se tornou um apóstolo depois, e se tornou uma figura influente na igreja de Jerusalém. Então ele escreveu uma carta chamada Carta de Tiago. E no capítulo 4, de 1 a 3, nos diz o seguinte, eu quero estar comentando essas passagens. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre nós? A guerra não surge do nada, as contendas não surgem do nada, é preciso haver um motivo, é preciso haver uma base para que essas guerras e contendas venham a acontecer. E aí o próprio Tiago pergunta, de onde? Senão dos prazeres que militam na nossa carne. Amado, deixa eu lhe dizer algo, Deus é a nossa fonte de prazer. A Bíblia diz ali, Eclesiastes 2, versículo 24, que Deus dá conhecimento, sabedoria e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho. O que nos falta entender, amado, nesse sentido, é que existem prazeres lícitos e prazeres ilícitos. Vamos pegar aqui. A Bíblia diz que todo mundo deve viver do quinhão do seu trabalho. E a palavra de Deus diz que aquele que não trabalha também não coma. Uma alusão de que nós não podemos viver na vagabundagem. Nós temos que trabalhar, produzir alguma coisa. Então, amados, veja bem. Esse texto nos deixa muito claro que os prazeres da nossa carne, e isso está escrito também em Tiago, militam contra o espírito. O espírito e a carne são opostos entre si. Então, o grande problema nosso é que nós precisamos reconhecer o que é lícito e o que não é lícito. Vamos pegar um exemplo aqui, sexo. Hoje o sexo é uma coisa tão banalizada, tão vulgarizada, que não tem nem cabimento. Então, veja bem, mas o sexo é uma bênção que Deus concede para os seus filhos que são casados legitimamente. Então, há um casal casado, vamos ser redundantes para explicar bem a coisa, legitimamente, ele pode fazer sexo 10 vezes por dia, se ele quiser, que não é pecado. Agora, você procurar fazer sexo com a vizinha, com a secretária, com a colega de trabalho, isso é totalmente ilegal. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Se eu me uno com minha esposa, aí eu estou me unindo com o Senhor presente. Porém, aquele que se une a uma prostituta, a uma mulher dos outros, a uma outra pessoa, ele está se unindo a um demônio. É um perigo, meu amado, a relação sexual fora do casamento, porque ela fatalmente trará uma série de demônios para habitar no seu corpo, para atazanar sua vida, para perturbar sua vida. Então, Deus não é contra os prazeres. Tem tantas coisas que nos dá prazer. Por exemplo, almoçar ou jantar uma comida deliciosa é algo que nos dá prazer. Outro exemplo, você viajar,
os meses passados eu estive lá no Uruguai, onde o meu filho é pastor. Amados, que viagem espetacular. Fomos de avião, lá ele foi nos pegar no aeroporto, passeamos, nos mostrou a cidade, fomos até Punta del Este conhecer. Então há um prazer imenso, que é legítimo, que é abençoado por Deus. Agora, se você vai e pratica um roubo, e no fruto desse roubo você tem uma viagem de lazer, aí não é prazer, meu amado, aí é confusão, aí é pecado. Por quê? A fonte não foi legítima. Então, amados, a questão do prazer, deixa eu repetir mais uma vez, Deus quer que eu e você tenhamos prazer nas coisas que Ele criou para o nosso próprio aprazimento. Está escrito isso em Timóteo, capítulo 6, versos 8 ou 9 ali. Agora, você usar o prazer ilegitimamente, um prazer maligno, um prazer que a Bíblia condena, aí, meu amado, é a razão dessa epístola aqui, dessa carta. Então ele diz aqui, ó, vocês militam os prazeres da vossa carne, são prazeres pecaminosos. Olha o que ele diz aqui, cobiçais e nada tendes. Querido, você não precisa cobiçar as coisas, isso é um pecado, é o 10º pecado da lei de Moisés, cobiçar as coisas alheias. Se você orar, se você pedir a Deus, se você esperar o agir de Deus, você vai ter todas as coisas que você precisa, sem precisar cobiçar, passar os outros para trás, fazer uma série de falcatruas para conquistar essas coisas fora da hora, muito rapidamente, sem a bênção de Deus. Eu quero dizer para os amados que a bênção de Deus, está escrito isso em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é o que enriquece, e ela não acrescenta dores. Então não é o dinheiro que vai te enriquecer, não são os prazeres que vão te enriquecer, não são as suas cobiças que vão te enriquecer, mas aquilo que Deus lhe dá, genuinamente, gratuitamente, para o seu bem, para a sua família, isto vai gerar prazer lícito. Deus quer que você tenha prazer nisso. E aí ele continua. Matar é pecado, irmãos. Está lá na lei de Moisés. E invejais. Invejar e cobiça é a mesma coisa. E nada podeis obter. Veja, Deus está muito interessado, querido e querida, na motivação do seu coração. Para que você quer ter dinheiro? Para comprar um carro novo, para comprar um apartamento, para comprar um helicóptero, uma lancha moderna. Mas peraí, e a igreja? E os pobres? E aqueles que estão necessitando de uma ajuda? Não, aquilo ali é problema de Deus, eu não quero nem saber. Ei, é por isso que você não tem. Porque você inveja, mata, cobiça, então você não vai obter. E se obter, não é da parte de Deus. Tem mais essa ainda. E ele continua. Viveis a lutar e a fazer guerra. Amado, Deus não quer isso para a tua vida, nem para a minha. Vamos viver pacificamente. Vamos viver gostosamente. Nada de querer tomar o que é dos outros à força, passar os outros para trás, prejudicar as pessoas. Deus não suporta esse tipo de comportamento. E aí ele continua. Nada tendes, porque não pedis. Aí ele continua. Pedis e não recebeis. Tem muita gente que pede, mas não recebe. Por quê, pastor? Porque você pede mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Se o seu desejo for para edificar o corpo de Cristo, a igreja, o reino de Deus, essas coisas virão. Mas se o seu desejo é apenas você conquistar bens, mostrar que você é isso e aquilo, você não vai obter. Então, meus amados, aqui está um segredo. Por que muita gente não consegue as coisas? Porque as motivações do seu coração não são corretas. Deus não aprova. Deus não suporta essas coisas. Você quer ver o que nos diz Êxodo, capítulo 20, verso 17? Ele diz assim, não cobiçarás
a casa do teu próximo. Ah, mas o meu vizinho, ele mora num palácio e eu estou morando aqui num barraco de zinco. Querido, muitas vezes você é mais feliz morando num barraco de zinco do que um camarada que mora num palácio no principal bairro de Curitiba. Não é essa a motivação. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ainda tem um ditado popular que diz que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Não, não. A patroa lá tem o seu marido e não cabe a você e a mim desejar a mulher do próximo. Nem o seu servo, o seu empregado. Ah, mas o cara é um excelente funcionário. Eu vou tirar ele lá da casa do fulano para vir trabalhar comigo. Está tão errado como desejar a mulher do próximo. Nem a sua serva, nem o seu boi, até o boi a Bíblia se encarrega disso, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu servo. Aqui fechou esse ciclo. Então, meus amados, nada de cobiçar as coisas alheias. Você quer algo para você? Quer? Ótimo. Ore, coloque no altar de Deus e espere que no tempo de Deus isso vai chegar. Agora, a nossa pressa é tão grande quando a gente quer as coisas, a gente pede a Deus num dia e quer receber no outro. Aí, como Deus não trabalha dessa forma, você vai na loja, faz um crediário, compra para pagar em 40 prestações e aí ficou enrolado, porque nem sempre você tem o dinheiro da prestação. Aí você passa vergonha, seu nome vai para o CEPROC e é uma situação extremamente desagradável. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6 a 12, nos traz uma revelação muito forte, muito interessante, da experiência que passaram os nossos antepassados lá no caminho do deserto. Ele diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, durante a trajetória do povo judeu pelo deserto até a terra de Canaã, houve coisas terríveis. Imagine você que até na caminhada do deserto, as pessoas tinham desejo de cobiçar as coisas do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo. Então ele fala mais: não vos façais, pois, idólatras, como alguns dele, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Querido, será que hoje não é exatamente isso que as pessoas querem? Comer, beber e se divertir? Veja, há tempo, Eclesiastes 3:1, há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para comer, há tempo para beber, há tempo para divertir-se. Porém, isso não pode ser o principal. Isso não pode ser a regra. Isso não pode ser o principal motivo de você trabalhar. Então, muita gente faz do dinheiro um ídolo, mamon, e fica adorando o dinheiro, porque com o dinheiro você adquire as coisas. Então, você não pode usar a idolatria, não só dinheiro, o carro, o pai, a mãe, o pastor, a esposa, a ovelha, tudo na nossa vida, presta atenção nisso, que toma o primeiro lugar de Deus, a idolatria. Muitas vezes a gente fica questionando os nossos amigos católicos por causa das imagens, mas tem muito evangélico idólatra, que adora muitas outras coisas naturais e está tomando o lugar de Deus. É um pecado tão grave quanto se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Então, nós precisamos cuidar para tirar esse demônio chamado de idolatria do nosso coração. Olha só. E não pratiquemos a imoralidade, meu amado. Você sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo? Por causa da imoralidade que estabelecia naquela cidade. Quando Jó hospedou 2 anjos na casa dele, que vieram avisá-lo para sair da cidade, porque eles iam destruir a cidade, as pessoas da cidade aglomeraram na porta da casa de Jó, querendo a todo custo arrancar os 2 convidados de Jó para abusarem sexualmente dele na rua.
E Deus quis não se deixar escarnecer, simplesmente cegou todo mundo. E aí os caras mandaram o Jó e a sua família se mandar. E a ordem era, não olhe para trás, porque você vai morrer. Jó pegou suas duas filhas, os namorados delas não quiseram vir, ele pegou as duas filhas e a esposa e se mandaram montanha acima. Só que, numa determinada caminhada, a mulher de Ló resolveu olhar para trás, porque a cidade estava sendo destruída por fogo. E no momento que ela se voltou para trás, ela se transformou numa estátua de sal que está até hoje nas margens do Mar Morto, lá onde era Sodoma e Gomorra. Por quê? Ela estava saindo fisicamente, mas o coração dela ficou lá atrás. Ela olhou porque teve saudade, porque teve desejo de ficar. E Deus não se deixa escarnecer. Imediatamente a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. E ele teve que sair com as suas filhas para uma terra distante para se estabelecer. Agora eu pergunto a você, meu amado irmão e minha amada irmã, será que nos nossos dias a imoralidade, a impureza sexual, a baderna não está muito, muito, muito maior do que no tempo de Jó? Claro que está. E deixa eu te dizer algo, Deus está vendo tudo. Ele não está gostando e no momento que você menos esperar, Deus vai intervir com mão forte e a coisa vai ser terrível. Então, meus amados, Deus não tolera a imoralidade sexual. Sexo é uma bênção de Deus para os casais casados legalmente. Sexo não é liberado para você. Ah, eu sou solteira, a fulaninha lá é solteira, isso se chama fornicação. Ah, mas a mulher lá é casada, mas o marido não dá nos coros. Isso chama-se adultério, prostituição. Então não há explicação, meu amado. Você tem que ser puro, você tem que ser santo, como convém aos filhos de Deus. E ele continua. Não pratique a imoralidade como alguns deles praticaram lá no deserto. E caíram num só dia 23 mil pessoas. Querido, não foi 2 ou 3 pessoas. Não era uma coisa assim, só de um grupinho de 10, 20 pessoas. 23 mil morreram porque estavam praticando sexo ilícito, bebida, bacanal, imoralidade das mais variadas possíveis. A mão de Deus pesou. E naquele dia, 23 mil pessoas morreram por causa deste pecado. E aí ele continua. Não ponhamos o Senhor à prova. Ah, se Deus não me der tal coisa até o dia X, eu saio da igreja. Querido, você já sai tarde. Deus não vai se mover por essa chantagem, por essa colocação sua de querer colocar Deus contra a parede. Para! Você não está entendendo que você é servo e que Deus é Senhor. O Senhor manda. E nós que temos juízo, obedecemos. Então não é para pôr o Senhor à prova. Senhor, se o Senhor não fizer tal coisa, eu faço aquilo, aquilo. Meu irmão, para com isso. Deus não se submete a esse tratamento imbecil que muitas vezes eu e você praticamos. Ele continua. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpente. Imagina, num deserto escaldante, e Deus mandando serpentes abrasadoras para destruir aquelas pessoas que duvidaram do poder de Deus, que quiseram manipular Deus, que quiseram colocar Deus à prova. Cara, assim como foi no passado, é hoje. Nós vamos ver o finalzinho desse versículo, ele explica tudo isso. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Vou dar um exemplo aqui de murmuração. Mas Deus não está sendo legal comigo, eu sou dizimista, sou ofertante e as coisas estão ruins para o meu lado, mas o fulano de tal, que nem crente está aí folgando, está aí
numa boa, e eu aqui nessa situação. Então, murmurar, amados, é falar mal de Deus para Satanás. Então a gente tem que parar de criticar, parar de julgar, parar de falar mal, porque Deus não tolera este comportamento. Ele chama isso de murmuração. Então, seja grato com o que você já tem, porque Deus pode lhe dar mais. Mas você já parou para pensar que as pessoas mais reclamam do que elas não têm do que agradecer pelos que ela tem? É assim, meus amados, que a coisa funciona. Agora, olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui, que eu acho isso maravilhoso, para vocês verem. Mas, pastor, isso era coisa lá do deserto, só do Velho Testamento. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos é chegado. Você tem alguma dúvida, meu irmão, minha irmã, que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Se você tem, pode parar de ter, porque é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Então o Senhor nos chama a atenção hoje para esses pecados que os nossos amados judeus cometeram lá na travessia do deserto, porque hoje você tem muito mais chance de praticar esses pecados do que naquela época. Então, não significa que nós não estejamos sujeitos a trumbicar, a cair, a tropeçar numa situação como essa. Então, olha só, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos tempos é chegado. Amado, nós estamos no apagar das luzes. Jesus está voltando. Se você não estiver preparado hoje para a volta de Jesus, não é daqui a 5 anos que você vai estar preparado, não, amado. Há um slogan evangélico que diz assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu não sei o dia que ele vai voltar, mas se ele viesse me buscar hoje, eu estaria pronto, apto para subir com meu Deus, com meu Rei, para ir morar na pátria celestial. Porque desse mundo aqui eu não tenho saudade de nada. Estou usando as coisas do mundo que o Senhor me permite usar e vou estar aqui até que o Senhor queira que eu esteja, para cumprir o meu chamado, para fazer o meu propósito, para fazer o meu papel, mas sabendo, amados, que esse lugar não é a minha morada definitiva. Nós somos cristãos forasteiros e peregrinos nessa terra para aguardar a vinda do nosso amado Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, para subirmos com ele e ir morar no céu. Agora, eu gosto demais desse versículo 12, que diz assim, ó: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide que não caia. Então, é muito comum você olhar para você mesmo e dizer: não, comigo está tudo bem, eu não tenho problema de pecado, eu não tenho problema de inveja, eu não tenho problema de soberba. Ei, quem não tem, meu amado, ele adverte aqui: aquele que pensa que está em pé, não quer dizer que ele esteja em pé. Cuidado para que você não caia. Então, o importante é você se humilhar sobre a potente mão de Deus, se submeter à palavra, fazer aquilo que é agradável ao Senhor, para que você seja achado em integridade no dia, a qualquer momento que o Senhor vier para buscar a sua igreja. Eu e você precisamos estar prontos para a honra e glória do nosso Deus. Veja, em Mateus capítulo 5, do verso 25 a 28, diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para lhe cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amados, tem uma coisa aqui muito interessante, que é a lei antiga, ou a antiga aliança. Ele dizia lá que não era para cometer adultério. Agora, aqui ele vai bem além. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou.
não precisou ir para a cama, gerar um filho, fazer um adultério escrachado. Não precisa nada disso. O simples fato de você olhar para uma mulher, querido, com os olhos lambão, com os olhos pecaminosos, com os olhos libidinosos, vendo ela uma pessoa com a qual você já está deitado numa cama, só o fato, meu querido, de você pensar num quadro como este, você já pecou. E aí, a pergunta é, quem é que possa discernir suas próprias faltas? Nós vamos achar que conosco está tudo bem, mas o rei Davi disse lá em Salmo 19, verso 14, ele diz lá, Senhor, quem é que possa discernir suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas e guarda para que eu não venha ser usurário, ganancioso. Livra-me disso, então eu ficarei livre de grande transgressão. Então, meus amados, nós precisamos nos cuidar para não incorrer no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na igreja, tropeçar com os nossos próprios pecados e aí perder o grande mérito, a grande bênção da nossa salvação. Eu ainda quero falar sobre o ponto número 7, que é querer ser aquilo que você não deve ser. Está todo mundo querendo ser isso, querendo ser aquilo, querendo ser o outro, mas olha só. Em Gênesis 3, 5 a 7 está escrito assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, né? Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o detalhe. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Veja, a serpente apelou aqui para a ambição da dona Eva. Ela falou, ó, Deus sabe que no dia que você comer dessa fruta, você será como ele, conhecedor do bem e do mal. Ora, era tudo que Eva queria, era ser igual a Deus. E eu acredito que quando a Eva comeu daquela fruta e que ela foi tentada pela serpente, ela estava sozinha, porque ela comeu e não aconteceu nada. Quando o marido chegou, ela deu a fruta para o marido e ele comeu. Aí, quando ele comeu, abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, fizeram cintas de figueira para si. Então, veja, não queira ser, meu amado, quem você não pode ser. A minha velha mamãe, lá no interior da Bahia, dizia para mim assim, filho, um pobre que quer imitar um rico é como uma rã debaixo de um pé de um boi de 20 arroba. Imagina a cena. Um boi de 20 arroba pisando numa rã. Coitadinha, ela se espraia para tudo quanto é lugar. Então, assim, aquele que quer ser aquilo que você não pode ser. Então, preste atenção. Marcos 9, 33 a 35 diz assim, e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Vocês imaginem só, Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, e eles discutiam entre si quem era o maior. Pedro queria ser o maior, João queria ser o maior, todo mundo queria o primeiro lugar. Vamos ver o que Jesus respondeu para eles. Mas, Jesus perguntou, o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque estavam discutindo quem era maior. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro entre vocês aqui, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Ou seja,
para você ser o maior, você tem que ser o menor. Isso confunde a cabeça das pessoas. Isso é um nó. Isso é uma loucura. As pessoas não querem entender essa explicação que Jesus deu aqui. Ah, você quer ser o maior? Seja o que lava os pés de todos, seja o que sirvam a todos, aí eles vão te considerar o maior. Gosto muito de Filipenses, nós vamos encerrar com esse texto aqui, 2, de 5 a 11, que ele diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ora, Jesus poderia se colocar igual a Deus, porque ele e o Pai somos um. Não havia problema nenhum, mas ele não quis. Não. O Pai é o Pai, eu sou eu. Aí ele continua aqui. Antes, a si mesmo se esvaziou. Chama-se kenosis, é a doutrina do autoesvaziamento. Assumindo a forma de servo. Ele deixou de ser senhor e entrou no lugar de servo. Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, que era o pior tipo de morte que uma pessoa poderia passar. Então Jesus, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora, todo esse sacrifício, todo esse esforço, toda essa obediência trouxe para Jesus um alto galardão, que pode acontecer para você e para mim. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então, a posição que o Senhor recebeu de Deus, como cabeça da igreja, como o cara, como a gente diria na linguagem de hoje, não foi dado de presente a Jesus só pelos seus belos olhos. Não. Primeiro ele aprendeu a descer. Desceu. Porque aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados por Deus. Mas aqueles que se exaltam diante dos homens serão rebaixados diante de Deus. Então Jesus sabia perfeitamente o que era essa experiência. Por isso, ele se deixou esvaziar, assumindo a forma de servo, assumindo a condição de homem, com todas as suas limitações. Jesus fez milagres aqui na terra através do Espírito Santo, porque ele viveu aqui como um homem normal, igual a você e a mim. Então, o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus habita em mim, habita em você. Então, hoje, através do Espírito Santo, o próprio Jesus disse que vocês farão milagres maiores do que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai. E aí ele vai dar a intercessão necessária, a cobertura necessária para que a gente realize as grandes obras que ele quer. E eu posso lhe dizer, meu amado, que o maior milagre que hoje eu posso fazer, e você pode, é levar uma pessoa ao arrependimento, à salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu depois. Então houve muitas coisas que Jesus fez que foi só para provar o seu poder. Agora, quando você ganha, amado, uma pessoa para Jesus e ela se converte de verdade, você nunca vai perder esse galardão, porque a única coisa que nós vamos levar dessa terra são as vidas que nós conquistamos para Deus. E eu e você estamos aqui exatamente para cumprir este propósito. E as pessoas não vão olhar para os anjos para querer ser igual aos anjos. Não, ela vai olhar para você e para mim e vai querer andar no nosso caminho, na nossa pegada e ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, pare de ficar olhando a vida dos outros. Aí você vê um astro de cinema, um jogador de futebol, né, um cantor famoso. Ah,
eu queria ser igual fulano. Ei, para. Seja você mesmo. Por quê? O fato daquele camarada ser um cantor famoso, um artista famoso, um ator de Hollywood, não significa que ele é do Senhor Jesus. A maioria não é. A maioria está só atrás do dinheiro. A moeda que eles conhecem é dinheiro. Então vamos nos cuidar com relação a querer ser o que nós não devemos ser. Vamos pegar no campo evangélico. Você vê um pregador famoso, um líder de ministério famoso, e você quer ser igual a ele. Mas você não sabe como é que é a vida dele com Deus. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser exatamente o que eu sou. Um dia, um camarada, o Morris Cerullo, estava orando e chegou para Deus e falou assim: Deus, eu queria ser como Davi. Aí Deus falou: ah, é? Você sabia que Davi dormiu com a mulher de Urias, matou o marido da mulher de Urias, matou o Urias? Você ainda quer ser igual a Davi? Ô, senhor, não, de jeito nenhum. Aí falou: então tá bom. Aí ele falou assim: bem, eu queria ser então, senhor, igual a Abraão. Aí o senhor falou: você está disposto a entregar a tua mulher para dormir com outro homem, como Abraão fez? Não, isso aí não, senhor, eu estou fora. E assim Deus falou: então, meu filho, para de querer ser igual a gente famosa, seja você mesmo. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Que o Espírito Santo complete a obra, Pai, no coração dos irmãos, e aquilo que eu não fui capaz de comunicar, que o Espírito Santo conclua, nos trazendo à tona a verdade, a revelação desses textos maravilhosos, e que nós possamos, a partir de agora, Senhor, viver uma nova vida de amor, de obediência, de santidade, Senhor, de adoração, de comunhão com o Senhor, para que possamos agradar a Ti em tudo. Também, Senhor, nós queremos dar a oportunidade agora aos irmãos de plantarem uma semente de amor no reino de Deus. Sabemos, Pai, que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos, Senhor, plantar, porque é muito simples, quem não planta não colhe. Tem muita gente passando dificuldade financeira, mas não tem coragem de plantar uma semente. Vai continuar passando dificuldade financeira, porque quem não planta não colhe. Faça um Pix agora. Nosso número é 41 99979 6625. Então, nós vamos receber da parte do banco um comunicado e eu estarei orando especificamente por você, para que Deus lhe dê uma colheita sem limites, para que você possa ter o suficiente para você, para investir no reino, para a sua família, em tudo aquilo que for necessário. Se você gostou dessa ministração, aproveite e compartilhe ela com seus amigos. Inscreva-se no canal do YouTube para que você seja notificado quando essas palavras começarem a passar lá no canal. Então não fique com essa bênção só para você. Tem muita gente que não frequenta igreja nenhuma. Ok, é uma opção sua, não está certo. Mas pelo menos dedique 45 minutos do seu tempo para ouvir uma pregação como esta, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e você vai ter a sua vida redirecionada para o reino de Deus, e você será depois um grande servo, uma grande serva do Senhor, servindo a Deus na sua casa. A Ti, Pai, nesse momento, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, divulgue a nossa mensagem com aqueles que você ama, e temos certeza que no próximo domingo estaremos aqui novamente, trazendo uma nova mensagem ao seu coração. Muito obrigado, uma boa tarde, fique com Deus. Amém.